Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, não é Raíssa, e esse é mais um episódio do Só Ladeira Abaixo. Hoje eu tô aqui com o Lucas, que é psicólogo, psicanalista e bom de papo, por isso eu trouxe ele aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa constante busca para que algo falte e a relação com o capitalismo. E então seja bem-vindo, Lucas, a esse podcast, que é mais um suco de associação livre, que a gente tenta aqui dar algum sentido, né, a esse caos que está sendo viver, principalmente no Brasil de 2022. Muito obrigado. Gentileza sua me chamar de bom de papo. E é até engraçado falar nessa tentativa de dar sentido, porque eu não sei, mas eu continuo não vendo sentido mesmo, eu tentando sistematizar essa confusão, né? Falar sobre ela, escrever, atender, continua uma confusão no fim de tudo. Não, e é confuso, né? Mas pelo menos o que a Uhum. gente tem é falar sobre isso, né? É o espaço que a Uhum. gente tem para tentar dar algum sentido que realmente está muito complicado, né? Você abre qualquer portal de notícias, você liga o jornal, você abre o Twitter de manhã para ver um meme e é só tragédia, Uhum. sabe? É só angústia, assim, o tempo todo, e isso de fato é muito complicado. E não só É... tragédia, né? Mas é tudo muito caótico, né? A gente vê, Uhum. por exemplo, declarações de pessoas no geral, e você fala, não é possível que a pessoa falou isso, né? E aí você abre e vê, né, que está sendo discutido isso, assim, as coisas estão sendo faladas dessa forma maluca, né? E aí você não sabe se a gente está vivendo, assim, num mundo paralelo ou se realmente as coisas estão malucas mesmo. E como é que as pessoas têm, elas falam, né, muito livremente, porque não tá, não tá no cara a cara, né? Tá muito mais no online, aí é um avatar que tá ali e as pessoas se acham em direito de falar sobre qualquer coisa e dar qualquer tipo de opinião também, né? Sim, Isso, né? A pessoa não está é, sendo vista, né? Não tá. Então vou falar alguma coisa ali no meu avatar, no meu nome ali que não é o meu, né? eu Né? vou Como falar se daquilo que eu não tenho fosse. coragem de falar no cara a cara, Aham, eu vou colocar aqui um pseudônimo, uma máscara, e aí eu vou falar o que tá dentro de mim. aham. Então, né, a gente pensou nesse episódio, né, a busca para que algo falte, porque a gente escuta muito na psicanálise, né, sobre essa relação com a falta, sobre o que é essa falta, como é que a gente lida com essa falta, e que às vezes a gente tenta tamponar a falta, mas em algum sentido a gente pode também Uhum, pensar que a gente busca para que algo de fato falte, né? E tem uma uhum, total relação com o capitalismo, porque parece, né, e isso, gente, é bom falar que a gente está falando aqui do capitalismo porque é o sistema político e econômico que a gente vive, né? Então a gente vai falar da sintomatologia que existe dentro dele, mas qualquer sistema político vai ter as suas características e os seus próprios sintomas, né? Porque uhum. vai ser só uma maneira diferente da gente lidar, talvez, com eles. Mas a gente vai falar sobre o que a gente vive. E o capitalismo, especificamente, né, tem muito essa questão de conflito de insuficiência, né? Porque a gente sente constantemente que a gente é insuficiente, e aí, no caso, a gente precisa comprar para ter algum tipo de felicidade, né? O que quer que seja ser felicidade. E contextualizando, né? Você tinha mandado uma charge um dia desses, no Uhum, Instagram, uhum, que eu lembro, acho que era o título, né? Era assim, compre para não mais, acho que compre para não ser mais insuficiente, uma coisa assim. E isso me chama a atenção porque o que o capitalismo empurra, né, é justamente o ao contrário, né? Por exemplo, quando você olha uma propaganda e vê uma coisa que deve ser comprada para ser o bom, né? Sei lá, você precisa botar esse dente aqui que o artista tal tá colocando, essa lente, né, que fala, né, esse dente uhum, branquíssimo, lente né? de contato, né? Isso. Manda você colocar, e você coloca, né? Pô, agora eu tô o máximo, né? Depois você vai num médico, em qualquer. Hoje até entra no Instagram mesmo, né? E você percebe pessoas vivenciando outras experiências, assim, de pseudo-completudes, né? Aí você fala, não, Uhum, parece que não é aqui que eu tô olhando, é para lá que eu tenho que olhar. Então, uhum, o capitalismo, ele te empurra esse movimento, né? Eu vou comprar aquilo, depois eu vou comprar aquilo, mas depois eu tenho que estar em outro lugar que eu não estou agora, né? Mas é minha roupa, é meu modo de andar, é o carro que eu não tenho, né? Então tá é, sempre pulando de falta em falta, né? Tentando preencher. e assim, o que é muito curioso é que a gente fica como, né, um cachorro correndo atrás do próprio rabo, tentando lidar com essa Aham. falta de alguma maneira. E aí a gente lida de maneiras diferentes, cada um vai lidar com a falta de um jeito.
Mas a gente sabe, né, lá no fundo do nosso inconsciente, que a gente nunca vai tamponar essa falta. A gente fica aqui, Uhum. né, tentando dar um jeito nisso e tentando, na nossa fantasia, achar que algum dia a gente vai ser completo, né? Essa fantasia de ser completo. Mas a gente continua buscando para tamponar esse buraco, né? Então, mas como a gente sabe que esse buraco nunca vai ser completo, né? Porque a gente né? A gente é constituído pela falta, a gente fica meio que buscando para que algo falte, né? A gente tem um movimento ativo para uma descarga mesmo. Nossa, tá, agora eu coloquei a lente de contato no meu dente, ufa, nossa, mas agora eu preciso colocar um botox na testa, porque Uhum. tô com uma ruga aqui de expressão que não tá muito legal. E é claro que isso, assim, em si, né, não é um problema, né? Não é tipo, ai, eu fiz isso, nossa, como eu tô vendida. A gente faz isso o tempo todo, né? A questão é o quanto a gente, às vezes, adoece nesse processo. Uhum, sim. E é interessante pensar dessa forma, porque quando a gente pensa, né, que o ser humano ele é faltante, né, e isso faz parte do sujeito, né, a gente percebe que a vida é também isso, né, é essa busca para tentar mascarar alguma coisa, para tentar fazer de outra forma, enquanto na verdade se a gente conseguir de fato preencher, né, talvez a gente não estaria mais vivo, né, a gente precisa Aham. disso. É, a gente precisa da falta, né? Aham. E é isso, a gente tá sempre fora dessa completude, e o capitalismo ele pega justo no ponto, né? Porque ele tenta lidar com essa insuficiência, então ele tenta fazer com que objetos, né, concretos aí, que a gente compra no dia a dia, vão servir para poder preencher. E aí a gente tem esses e-commerce, assim, né? A Amazon, aquele novo Shopee, né? Que parece mais uma loja de 1,99, tipo, gigantesca. É Saudades de quando as incrível. coisas eram realmente 1,99, né? Nossa, um passado muito distante. E que assim, você fica, às vezes, né, entra numa promoção, e eu já me peguei muito nisso, né? Falei assim, tá, o que tá barato aqui? Que eu Aham. vou comprar. E calma, cara, pera, às vezes eu não tô precisando disso, mas existe esse movimento, né? Consuma, principalmente quando tá um caos, né, político, econômico, e falei assim, como é que eu vou tamponar? Como é que eu vou lidar com essa angústia? Ah, Uhum. vai ser, né, comprando aquele copo da West Wing, que é tudo que eu preciso. Sim. E isso me lembra até aquela frase do pai do Chris, acho que Júlio, né? Todo mundo odeia o Chris, que ele fala: se Aham. você não comprar, o desconto é maior, né? E a gente não pensa nisso, a gente olha, né? É, Vê o desconto e fala assim: pô, vou estar poupando se eu for comprar isso. Mas na verdade você também não precisa daquilo, né? Você tem a sensação de precisar justamente porque ele está ali. Desconto nunca mais vai aparecer, né? Vai ser esse momento de uhum, você ter que comprar e você vai ter que comprar, né? uhum. Como é que, assim, até as próprias redes sociais, né? Por exemplo, é esse movimento, né? Porque também é um movimento de consumo. Às vezes, não de fato para você comprar algo, mas você vê, né? Até o nome. Criadores de conteúdo, né? Eu estou Sim. consumindo conteúdo, mesmo que ele seja uma dancinha. E aí, nada contra as dancinhas. Mas é o que. E aí você fica, né, naquele movimento de que não acaba aquele feed, né? Ele só Sim. vai e você fica. E aí você também cria um ideal de uma vida das pessoas que não existe, né? Que é uma vida perfeita, que elas acordam, vão para academia, bebem 50 litros de água e a família tá ótima, e o trabalho tá ótimo, e tá viajando para Europa 2 vezes por ano. E aí você fica Uhum. assim, puta que pariu, a minha vida é uma merda, né? E se fosse só um consumo ali de uma promoção da Shopee, por exemplo, tava ok, mas o capitalismo ele vai se apropriando das necessidades do ser humano, né? No sentido assim, por exemplo, quando o sujeito dorme, né, ele não compra mais, né? Ele vai estar Uhum. dormindo. E nos últimos tempos para cá, a gente tem visto uma crescente aí de coisas 24 horas, ou seja, assim, né? Não durma mais, você tem que É, comprar, né? Então, assim, é, isso vai tender para o infinito, né? Tanto da compra é. quanto, igual você falou, da produção de conteúdo, né? Do âmbito do trabalho. E deságua também nos relacionamentos, isso, né? Porque você também fica esperando, né, que o outro te dê tudo, né? Hum. E que seja, e isso também é muito vendido, né, no amor. Eu estava até lendo esses dias, tem uma série que eu gosto muito, que eu recomendo,
demais da conta, que chama Fleabag. Tem 2 Essa é muito temporadas bom. só, é bem curtinha, e assim, foi muito pauta da minha análise. E tem um diálogo, né, no final da segunda temporada sobre amor que é bem interessante, né? Ele começa falando, o amor é horrível. E aí ele finaliza falando, mas amar é para quem tem esperança, né? Porque você abre mão de um lugar muito grande. E aí nessa última temporada, tem uma cena dela com o pai, e que aí o pai fala para ela, mais ou menos, tá, gente? Eu obviamente não decorei o diálogo. Ele fala para ela assim: eu sei que a minha noiva, né, no caso, ela não é o ideal, ela não é o que vocês gostam, mas eu a amo. E você também, você não é tudo aquilo que eu esperava, né? Eu te amo, mas nem sempre eu gosto tanto de você. E aí é isso, né? Como é que o amor ele não, ele é vendido às vezes, né, como ideal, como se não existisse falta, como se não existisse contradição. E o Freud Sim. estava lá falando desde 1915, né, que desde o início existe essa contradição, o amor e o ódio, né? A indiferença talvez fosse um oposto, mas que essa falta ela vai estar em tudo, né? Uhum. Isso me lembra uma fala, eu não sei se foi uma pessoa, se foi um conhecido meu, amigo de alguém, que ela era uma mãe e ela tem um filho pequeno, né? E aí ela perguntou para ele, falou assim, filho, você me ama? Aí ele fala assim, depende, às vezes. Ela falou, Ai, mas como crianças assim? são Como assim sábias. às vezes? Aí ele fala assim, não, porque tem dia que você me dá biscoito, esse dia eu te amo, mas tem dia que você não quer me dar biscoito, quer fazer eu comer verdura, e eu não te amo, né? E Aham. aí isso causou uma angústia na mãe, né? É, justamente por causa disso, né? Porque parece que não é mais entendido o amor dessa forma, né? O amor como amar tanto os defeitos quanto aquilo que a pessoa te proporciona, né? Mas parece que o amor hoje visa essa completude, né? Essa pessoa que vai chegar e vai te dar o que você precisa, vai te tirar daquela posição, né? Uhum. Você vai estar numa simbiose ali, né? É isso até o amor com os próprios pais, né? Aham. Porque é Sim. aquilo, tem que ser, o Winnicott fala, né? Tem que ser suficientemente bom, eu acho que é o Winnicott mesmo. Tem que ser suficientemente bom, porque se for bom demais, se não tiver falta, se tiver tudo confortável num nível absoluto, para que que aquele sujeito vai querer sair daquela casa? Para que que ele vai querer separar daqueles Uhum. pais? Né? Sim. Então tem que realmente existir uma busca ativa, né, para que algo falte, tem que existir essa castração, esse corte. Eu falo assim, não, meu filho, eu tenho que fazer mais coisas da minha vida, existe mais para Uhum. além de você, né, para que exista esse registro de que eu tenho que buscar fora, alguma coisa eu tenho que buscar fora, né, que talvez eu nunca vá encontrar uma sensação parecida, mas eu vou estar constantemente buscando, ativo, né, no movimento aí na vida, de tentar colocar alguns objetos assim para eu conseguir lidar, né, com essa falta. E aí isso passa também para os relacionamentos amorosos, né? Tipo, eu vou encontrar alguém, o príncipe encantado, alguém que vai me dar tudo. Porra, que chato. Mas eu acho que a principal questão hoje é porque assim, né, essa busca por algo ela sempre existiu, né? Seja, Uhum. né, uma pessoa que busca ali o seu marido, um trabalho, ou até o artista que está procurando aquele quadro perfeito, né? Isso sempre Uhum. existiu, mas parece que agora, né, o que a gente está vendo é em todo canto vai ter o perfeito e eu preciso procurar, né? Em todo lugar eu vou ter que procurar para Aham. poder achar. Igual, por exemplo, se a Uhum. gente for abrir um Instagram agora, né, e for sei lá, procurar um Instagram de uma festa qualquer daqui da cidade. A gente vai ver sendo divulgado como uma festa, né? Essa vai ser a festa do fim de semana, e semana que vem vai ter outra festa, depois vai ter outra, né? Que são sempre Uhum. essas coisas onde é ali que tá, né? É como se fosse, É. é ali que tá o negócio que você precisa, e aí chegando lá você vai ver que não é, mas vai estar lá, vai estar em outro lugar Uhum. nos relacionamentos, né? Por exemplo, a pessoa que vai numa festa e espera encontrar lá naquela festa uma pessoa que vai estar lá e vai corresponder o imaginário, né? Vai corresponder aquilo que ela precisa. E, e aí, quando encontra, né, vem uma frustração, porque nunca vai encontrar, Sim. vem uma frustração, tipo assim, nossa, não tá legal, eu tô muito infeliz, eu não consigo encontrar o que eu busco, né? Mas é Uhum. aquela pergunta, de fato você tá buscando alguém que existe, você tá buscando conhecer uma pessoa, ou você tá buscando encontrar alguém que tem só na sua cabeça, Sim. né?
Porque às vezes também tem um ideal assim, é tão rígido, né? Que é que nada nunca vai ser bom o suficiente, né? E aí você não sai daquele lugar porque você não se permite conhecer de fato ninguém, né? Porque você quer encontrar aquilo que está na sua cabeça, né? Mas de alguma forma curiosa, e eu percebo isso até nos meus atendimentos, o sujeito que vem e diz que ele se apaixonou por alguém que não o quer, sabe? Então Uhum, parece que, na verdade, ele procura algo no sujeito que vai fazer com que ele se afaste e para ser justamente essa coisa que ele vai se apegar. Né? Porque aham, ele identifica no sujeito em algum momento, né, algum ponto de insegurança, né? uhum. E busca isso para ele, tipo assim, não, eu vou pegar essa pessoa aqui para mim, né? E tenta e tenta e tenta, enquanto na verdade a pessoa, né, essa que ele procurou já está para outro lugar, né? Já está para outro caminho. É, tipo assim, ai, agora ele vai me querer. Ah, mas ele vai, né? E a pessoa também nem sabe se é de fato aquilo que ela quer, né? Mas é só porque existe assim, nossa, eu aqui, né, furei o seu narcisismo, eu não quis você, pequena majestade. E ela Uhum. fala assim, não, agora você vai querer, porque eu te quero. Né? É bem interessante esse Sim. movimento mesmo, é bem interessante. E como é que sempre vai girar em torno, né, dessa queixa, dessa insatisfação, né, de buscar o objeto Sim. e de alguma maneira nunca vai ter, porque sempre na fantasia vai ser melhor. E aí a gente volta até na primeira coisa que a gente falou aqui, né? É, como assim a pessoa não gosta de mim se eu tenho o carro do ano, né? Se eu estou usando a roupa, o perfume que atrai as pessoas, né? Eu tenho aqui o que está me dizendo que eu preciso ter, então por que essa pessoa não me quer, né? É, e tem aquilo também, né? Se eu dei tudo para ela, porque tem Sim. também uma fantasia de tipo assim, eu vou ser a pessoa perfeita, né? Uhum. Tudo que a pessoa que então, você cria no imaginário, né? Tipo, na fantasia, o que eu acho que o meu parceiro ou minha parceira quer, né? Então eu vou ser desse jeito para que eu tenha na fantasia também uma segurança desse lugar de amor. E aí, quando Uhum. a pessoa fala assim, não, muito obrigado, né? Ou aparece uma outra pessoa, ou enfim, acontece alguma situação, ela fica frustrada por dois motivos, né? O primeiro que é porque fez de tudo e Uhum. aí não teve esse amor, e o segundo é porque ela não fez nem aquilo que ela queria, Uhum. né? Sim. Porque ela fez para poder agradar o outro. E é Então, interessante. essa frustração vem por duas vias. Pode falar, desculpa. Não, é que o capitalismo ele tem esse próprio movimento também, né? Para uns terem muito, né? Outros têm que ter pouco. Né? Da mesma forma que nos Uhum, relacionamentos, né? Um que dá demais, né? Precisa ter um outro que vai absorver aquilo que o outro quer dar, né? Um vai dar demais, outro vai dar de menos, né? Um vai uhum. exigir demais e o outro vai estar ali surfando. Um vai estar comendo filé mignon a R$ 200 Aham. todo dia no almoço, e o outro vai estar revirando lixo, né? E é muito louco como é que a gente vive num país em que isso se tornou tão comum também, né? Me assusta muito pensar que há 5, 6 anos atrás, é claro que existiam, né? Infelizmente essas pessoas, mas eram num número muito menor. E Uhum. aí a gente hoje vê assim uma quantidade gigantesca, né? O desemprego Sim. batendo, enquanto a gente tem gente aí que é multimilionária ou que às vezes acha porque tem um Corolla 2022 que tem algum dinheiro, né? Uhum. Um Corolla financiado e que você não pode taxar grandes fortunas, que é um movimento também bem interessante, né? A pessoa que porque ela tem um pouco mais, né, do que o outro não tem, ela já se acha numa posição, não, eu não sou igual a esse aqui, né, eu sou igual. Isso me lembra até o filme Bacurau, né, naquela cena é, da, daquele pessoal brasileiro, né, que eu acho que é um juiz, daquele pessoal da moto, né, que Isso, aham, aham. tipo assim, não, mas eu sou, eu Sou sou, de do Sul. eu sou do sul, eu sou mais branco, né? Eu sou mais puro, né? Eu não sou brasileiro aqui, né? Eu sou juiz, né? Eu recebo mais, né? E tem a questão da carteirada, né? Aham. Eu sou diferente de você, eu estudei mais, né? Eu sei muito mais do que você. E tem até uma questão, assim, também no discurso da pessoa mais velha, né? Eu sei muito mais do que você, como se não fosse possível acumular um tipo de burrice também, né? Por esse lado.
né? Então, tem muito, né? Eu tenho e você não tem. Então, olha, então se sinta insuficiente, né, o tempo todo. E aí, eles vendem muito esse discurso, como assim, então continua buscando, né? Então, vai, Uhum. faz um monte de workshop, continua trabalhando, você vai ser promovido, e não sei o quê, né? Mil motivos para você continuar naquele movimento cansativo, e aí você tem uma sociedade em burnout, né? Porque está todo É, mundo exausto você para pode poder corresponder, né, a esse ideal que fala, não, você vai conseguir isso aqui se você trabalhar igual não sei o quê. e você joga cada vez mais pro sujeito, né? Você não está recebendo o suficiente, pô, mas trabalha mais, né? É, Uhum, tenta arrumar uma nova forma ali de remuneração, né? Trabalha o dobro, né? Ou então você não está uhum. olhando para o lugar certo, então cada vez mais o sujeito ele parece responsável, né? Porque assim, né? Uma coisa é a gente pensar, a psicanálise, por exemplo, como uma forma de responsabilizar o sujeito quanto aquilo que ele sofre, né? Outra coisa é você pensar, né, ignorar totalmente todas as variantes culturais e ambientais que estão ali o tempo inteiro acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Você só empurrar para o sujeito, ah, não, você tá aí, né? Mas por que você não fez aquilo lá, né? Isso é um movimento que não é da psicanálise, né? É um movimento neoliberal, né? Sim, Que é aquele, o sujeito dá conta de tudo, né? Eu sou a minha própria empresa, eu sou uma empresa, né? Eu sou um produto, e aí eu tenho que ser vendido, né? sim, meu rosto é a loja, né? Meu Uhum. corpo, aquilo que eu pareço ser, né? As pessoas, né, igual você comentou, né, o pessoa que gera o conteúdo ali, né, uma dança, uma fala que acaba tocando as pessoas, mas que substancialmente não tem nada ali, né? E assim, é muito engraçado porque você recebe um retorno, né? As pessoas recebem um retorno muito grande. Então, são, tipo assim, milhares de pessoas que curtem, que interagem, né? E que existe Uhum. uma fantasia de uma influência, né? De que essa pessoa, ela é importante, e aí ela ganha muito dinheiro com publicidade. E é muito louco esse movimento de, de receber essa atenção, né? Uhum. Porque o que, que tem por trás de querer essa atenção de terceiros? Porque em todo momento a gente é constituído pelo olhar do outro, né? Sim. Então a gente foi cuidado por alguém, a gente foi amado por alguém, e a partir disso, né, a gente vai sair desse lugar de que a gente é tudo para o outro, mas a gente vai buscar no mundo é, um pouco a partir desse olhar do outro. Uhum. E então, quando você busca essa atenção, ou quando você tem essa atenção, né? Às vezes sem buscar, porque hoje na internet a coisa viraliza de um jeito que as pessoas perdem controle, o que Uhum. está tendo ali, né? Porque é muito sedutor também esse lugar de que eu estou falando e várias pessoas estão me escutando. E aí existe uma fantasia de que é, há uma importância ali, né? Eu tenho Uhum. algo a dizer. E quando você pensa num desenvolvimento assim típico da criança, né? Quando a criança está aprendendo a andar, aprendendo a comer, né? Às vezes ela não fez nada demais, mas os pais estão ali, né, incentivando, batendo palma, isso Aham. aí, vai por aí. Então parece que o capitalismo ele dá justamente isso, né? Tipo assim, esse incentivozinho, né? Tipo assim, olha aqui, eu tô te vendo, continua fazendo isso aí, né? Através da Uhum. curtida que você tem, né, no seu Instagram, sua rede social no geral, né? Parece que é isso que eles estão dizendo para as pessoas, né? Olha aqui, É. você está sendo visto, né? Continua fazendo isso aqui mesmo que está dando certo. Uhum. Parabéns, né? É uma forma de retribuição e é muito louco como também vem alguns comentários, né? E a gente volta no que a gente estava comentando no início do episódio. Eu recentemente viralizei no Twitter falando, né, sobre o problema de psicopatologizar o Bolsonaro e qualquer atitude do Bolsonaro, né? Que existem pessoas que são simplesmente ruins e Uhum. aí saiu completamente da minha bolha, teve, sei lá, 40 mil likes. E teve gente, né, no perfil do Avatar falando para mim, falou assim, ah, sua sociopata mirim. E eu falei Sociopata assim, mirim. foi incrível, eu achei fascinante. E aí é muito louco, né, como é que as pessoas funcionam na internet, né? Como é que é um lugar que Uhum. elas acham que tudo pode ser dito e que isso não tem consequências, porque de fato muitas vezes não tem consequências. E que
né, é o espaço aberto, tudo pode Uhum. acontecer, é quase um id, né? Aqui você pode estar pelo princípio do prazer, né? Faz o que você quer como se não existisse uma lei por cima disso. Sim. Mas eu acho que acaba sendo, né? Porque o que o algoritmo faz, por exemplo, o TikTok, né? Se você for abrir, você for curtir sempre uma mesma coisa, vai sempre aparecer aquela mesma coisa para você, né? Você vai estar ali o tempo inteiro aproveitando, curtindo, vendo o mesmo, porque ele já entendeu que é aquilo que você quer ver, né? Então, assim, Uhum, você uhum. consegue cada vez mais segregar, não sei, mas tornar a coisa tudo um micro-universo, né? Onde o comum é amigo do que é igual a ele, né? Que curte das mesmas coisas que o outro. E aí, quando aparece alguma coisa diferente, não, porque ali é sociopata mirim, olha o que essa pessoa tá falando, né? E meio que você comanda, né? Aham, Porque sim. você está curtindo, então é só a sua bolha ali, né? Você está É. comandando, de alguma maneira, você tem um mínimo de controle. É claro que às vezes essa bolha é furada, mas do que chega até você. E por onde que a gente está indo, hein, com isso? Porque né, a gente começa no capital, né, percebendo que cada vez mais a gente está sendo empurrado essas coisas, né? A gente chega até no auge do algoritmo, né? Onde que Uhum. a gente é o prazer, né? É isso, né? Goza, né? Vê isso aqui, curte isso aqui, seja amigo de quem é seu amigo também, né? E por onde que a gente está indo, né? Por onde, né, as pessoas que estão surgindo agora estão indo, né? É uma pergunta interessante e que eu nem sei se existe uma resposta, né? Porque a gente está seguindo por um caminho. Primeiro, que essa questão da internet, da rede social, é algo muito novo, né? Se você for parar para pensar 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, né, 2007, Uhum, a gente não tinha um movimento das redes sociais igual a gente tem hoje. uhum, Então, se você parar para pensar, isso escalonou muito rápido. sim. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Tá, e daqui 15 anos, onde é que a gente vai estar? Porque assim, se nesse curto espaço de tempo as coisas mudaram tanto, a forma de funcionamento e de lidar na cultura foi tão modificada que é até difícil você tentar prever, né, o que vai ser daqui 5, 10 Uhum. anos, porque isso está sendo em escala geométrica, né? Eu sinto que cada vez mais a gente produz pessoas com dificuldade de frustração, sabe? Que não Hum. consegue se frustrar. E quando a gente pensa que o não é constituinte, né? A gente entra Uhum. num terreno muito perigoso aí, né? Que a Aham, pessoa aham. precisa do não, né? A pessoa precisa entender que o outro é o outro, né? Eu tenho meu corpo, eu tenho meu limite, eu tenho até onde eu posso ir, né? E o outro está lá. Então, assim, E além disso, né, como até um tipo de rotina, se você for pensar num bebê, né, que tem uma organização, primeiro, a impressão, né, tudo que ele tem é através do corpo, é interessante, né, ter uma rotina também para esse corpo, para que ele consiga entender, para que ele consiga se organizar mesmo, né, que o uhum. corpinho e depois o psíquico possa entender que existe uma regulação física, uma regulação Uhum, emocional, e aí depois vai vir esse não, né? Mas eu uhum. acho que o movimento da dificuldade do não é muito mais dos pais, né? De frustrar. Sim, também, né? Que ai, eu não tô sendo a mãe ideal, eu não tô sendo o pai ideal, eu não tô sendo o pai que eu queria ter tido, eu não tô sendo a mãe que eu queria ter Sim, tido, né? eu acho que não, né, não tem de egoísmo maior, né? Pensar nisso, né? Poxa, eu não tive isso, então eu vou dar justamente isso para o meu filho. E às vezes ele não quer, né? Às vezes ele quer outra É, coisa, né? e aí ele vai para terapia lidar com isso, né? Porque É. e é assim mesmo o movimento, né? Não existe algo ideal. Uhum, As pessoas tentam fazer aquilo que é possível, mas tem muito também, né, de uma vigia de como os pais cuidam dos filhos hoje em dia, né? uhum, Pode fazer isso, não pode fazer isso. E eu imagino que até tenha uma confusão na cabeça desses pais, tá? Mas o que que eu posso, o que eu não posso fazer? O que que eu vou estar traumatizando, o que que eu não vou estar uhum. traumatizando? Sendo que assim, viver é traumático, né, por si só. Sim, sim. E aí vem uma dificuldade, né? Falei assim, será que eu estou falando não demais? E Uhum, aí acaba tendo né, algo muito permissivo, e aí tem uhum, até, eu estava, o psicanalista falou uma vez para mim um negócio interessante, que é como é que é esse movimento de pessoas, né, quase adultas, adolescentes, em que numa competição todo mundo ganha medalha. O que uhum.
né, interessante de um ponto, porque Sim, todo mundo se verdade. esforçou, mas na vida real não é todo mundo que ganha medalha. Sim, Então, sim. esse sujeito ele vai sair da escola em que todo mundo, no mínimo esforço, ganhava medalha, e aí ele entra numa cultura que, assim, quase ninguém ganha medalha, até porque tem essa questão da meritocracia que é completamente Aham. deturpada, mas... E aí vem uma frustração, eu falo assim, tá, eu ganhava medalha por respirar, e agora eu não consigo me movimentar, então, né? Para que eu vou Uhum. movimentar se eu não estou ganhando Sim. medalha por fazer o mínimo? Vivi a vida inteira ali, com o outro ali me recompensando pelo mínimo, né? E agora eu me vejo no mercado, né? Me vejo no trabalho, me vejo na vida, me vejo no relacionamento. E como assim o outro não está me recompensando pelo passo que eu dou, né? Em qualquer coisa que eu estou fazendo. E aí a gente volta, né, nesse ponto da falta, Uhum. o quanto é importante e o quanto a gente entende a falta de diferentes maneiras e a gente vai tentando lidar com ela também de diferentes jeitos, né? Mas que a compreensão de que essa falta existe, de que eu não vou ser tudo para o outro não vai ser tudo para mim, e que Uhum. eu não vou conseguir uma felicidade, né? O máximo vai ser uma êxtase. E se eu compro alguma coisa que eu queria muito, né? Vai ser algo momentâneo, prazer momentâneo, porque logo depois você vai estar querendo mais, né? Uhum. E como é que isso é muito incentivado, né? Então é difícil sair desse movimento, porque grande parte da vida a gente escutou que isso era ideal, né? Que era isso que era para ser feito, que é isso que a gente tinha que buscar. Uhum. Isso que você falou agora mais cedo me lembrou numa tirinha que eu vi já tem muito tempo, que era uma criança com uma mãe totalmente esgotada ali. E aí essa criança tinha, eu lembro que tinha um monte de coisa, tinha medalha na parede, tinha curso de idioma em algum lugar, tinha um monte de brinquedo. E essa mãe tava assim, meu filho, mas o que que eu te dou mais para você ser feliz, né? Já te dei tudo e você continua aí sendo dessa forma, né? Aí a resposta das crianças, né, era tipo assim, eu preciso de um não, né? Eu É, preciso disso, né? a Vera Conelli, que é uma psicanalista que eu admiro muito, falou esses dias numa entrevista algo que ficou muito marcado, né? Como é que existe hoje um desejo dos pais para que as crianças sejam felizes. E aí ela estava sendo entrevistada pelo Tass, e aí o Tass perguntou a ela, Uhum. falou assim, tá, mas isso é pior do que querer que faça direito, querer que faça medicina? Ela falou assim, você consegue ser advogado, você consegue ser médico, agora você consegue ser Uhum. feliz? Complicado isso, né? Porque o que, Pesado. que também é essa felicidade, né? O que, que é felicidade para mim não é felicidade para você. E aí Aham. você buscar que o outro seja feliz, que o outro viva, né, no prazer o tempo todo e que ele não tenha nenhum tipo de frustração, isso é um tanto quanto cretino. E isso é em nome do amor também, né? É, Em nome do é amor, justificado em nome do né? amor. E até me faz lembrar, eu tinha comentado com você, né? Acho que era um TikTok, alguma coisa que eu vi assim nesses dias, que era uma criança pequena, assim, imagino que menos de 10 anos, e ela estava vestida como um cantor sertanejo ali, com aquele tupete que eles costumam usar, com a roupa xadrez ali, ele estava realmente cantando uma música. Mas ele tinha uma mãe atrás dele, e ela meio que ficava cantando junto, assim, meio que fazendo uma parte figurativa, né? Eu acabei entrando no perfil e eu vi que eles tinham várias coisas, tinham dancinhas, tinham coisas, e eu já percebia que, já dá para perceber, né, que essa criança ela já tem uma certa, já está viralizando ali, né? Ela já está recebendo alguma coisa com isso, né? Uhum. Então, o que eu penso disso é que a mãe estando presente, né, fazendo o filho fazer essas coisas, porque né, uma criança, imagina, não está entendendo muito bem a dimensão daquilo, né? Eu acho que é uma tentativa de dar o melhor para ela, né? De deixar ele rico, deixar ele famoso em nome desse amor, né? Mas que essa criança talvez ela queria isso, né? Assim, não sei o que que Hum. ela pode vir a querer, né? Deve não querer ser um artista, né? Vamos dizer assim, um pintor. Mas hoje, né? Como essa é a receita que está dando certo, né? A mãe passou para o filho em nome do amor, ele acatou e está fazendo e E que, onde que ele vai tal, chegar, né? e que talvez também exista um pensamento dessa mãe, é o que é o meu filho, né? Não é o filho de qualquer pessoa que viralizou, Uhum. que tá no centro, é o meu filho. Sim, E ela aí veste a tem um, camisa, né, do e meu tem um filho. gozo, né? Eu que Uhum. fiz. É meu. Sim, Olha como ele é bom. Fui eu que fiz, né? E aí a gente volta naquele narcisismo dos pais aham.
que não é pela criança, né? É por eles. E aí, claro, que isso é natural, né? E saudável até um certo ponto, porque essa criança, ela precisa ter um registro de que ela foi desejada, que ela foi tudo para o Uhum. outro. O problema é ficar nisso o tempo todo. O problema é continuar vivendo sem esse registro de que Uhum. não. Tem outras coisas que eu quero também. Você é Uhum. apenas uma delas. Porque Sim. aí vem esse registro dessa falta, né? E aí tá, o que que eu vou fazer? É, eu vou continuar também querendo ser tudo para algum namorado, para alguma namorada, igual Uhum. eu fui para minha mãe, né? Uhum. Querendo voltar para aquela sensação, para aquele momento de que você foi tudo para o outro. E aí, às vezes, né, você não está nem disposto a conhecer essa pessoa, você não está nem disposto a viver, de fato, aquela relação. Você quer a gratificação, né? Dele olhar para você e dizer, nossa, é isso que eu queria, né? Uhum, E essa sua uhum, fala da mãe é importante porque eu acho que isso deságua até na questão dos diagnósticos em crianças, né? Porque, veja bem, quando uhum. você chega numa escola, né? E tem ali várias fileiras de pessoas iguais, tênis iguais, roupas iguais, tudo certinho, né? Ou seja, você precisa estar fazendo dessa forma, você precisa fazer igual todo mundo, né? E aí chega Uhum. uma criança que não quer ficar sentada, que quer brincar ou quer fazer outra coisa, né? O pessoal já quer logo olhar, tipo assim, não, o que que essa criança tem? O que que meu filho tem que ele não está se É, enquadrando? Então, eu preciso de um diagnóstico, né? Eu preciso... Ah, não, meu filho tem esse papel aqui, né? Tem esse diagnóstico aqui que o médico uhum. deu para ele, então ele vai ter um tratamento diferenciado porque ele agora pode, né? E ele é isso, né? Vira Aham. quase uma identidade. E aí também tem um movimento de que o meu filho ele tem até tal idade, e ele não fez isso ainda, né? Ele Uhum. não falou, sendo que às vezes nem espera o tempo da criança, né? Que tem um tempo diferente, cada um tem um tempo. Um Uhum. falou com uma idade, outro falou com outra, seja Uhum. porque teve um desenvolvimento maior em casa ou porque simplesmente não estava afim de falar naquele horário, né? Não tava querendo responder aquela demanda do outro, falar na hora que o outro Uhum. queria, entendeu? Tava lá no tempo dele. E aí existe, né? Não, tem que, senão vai entrar tem que investigar isso daí. E aí deixa esses pais desesperados, né? Porque fica assim, quase uma cobrança com o filho. Não, até que tal idade ele tem que estar andando, ele Uhum. tem que estar engatinhando, ele tem que estar fazendo não sei o quê. Sim. E aí já tem, né? Já nasce uma cobrança nesse sujeito. Nossa, ele já tem que fazer alguma coisa para poder Sim. agradar esse outro. E é paradoxal também, porque a gente percebe que a fala, né, a linguagem, ela surge pela necessidade, né? Porque, assim, o sujeito Uhum, ele percebe que ele precisa falar, se ele não falar, o outro, né, não vai dar o que ele precisa, né? No sentido assim, ele não vai conseguir as coisas que ele precisa, né? uhum, Fome, necessidades básicas mesmo, né? uhum, E quando a gente vê pais, né, tentando sempre dar tudo e não dar o não, né? E essa mesma criança tendo dificuldade na linguagem, né, a gente percebe que está aí, né? A questão, uhum. mas a própria pessoa não percebe que é isso que está acontecendo. E, inclusive, cobra, né, da escola, da criança, do médico, que essa criança fale, né? É, porque aí você cobra do outro, né? E você não olha para a situação, para o que está dentro de casa, para ver o que pode ser modificado, né? O que ali talvez não esteja encaixando tanto que está aparecendo aquele sintoma na criança, o que também é algo muito comum, né? Que a gente que é adulto, a gente Uhum. está lá no batidão do capitalismo, querendo ganhar dinheiro, querendo ser alguém aí na vida, seja o que isso, sei lá o que isso quer dizer. E Uhum. aí a criança, que ela está muito mais, né, no concreto, ela está ainda descobrindo esse simbólico, ela vai sintomatizar, né? E aí ela vai aparecer com Uhum. alguma coisa. Mas Sim. esse sintoma, ele vai dizer muito mais sobre a família e como essa família funciona do que, de fato, sobre a criança, né? Uhum. Ela está ali só manifestando uma coisa que talvez os outros tenham passado batido, porque a gente tem muito mais defesa. Sim. Ela é o sintoma daquilo que está perpassando naquele discurso, né, da família, né? Ela é só uma ponta que surgiu, né? E é a ponta Uhum, que as pessoas, né, estão enxergando, né? E acabam achando eu não vou dizer amparo, né? Mas no capitalismo mesmo, no sentido assim, né? Ah, essa criança ela não tem o que as outras têm, né? Da fala,
da música, ou não parece um cantor sertanejo, né? Então vou botar ele numa aula ali para ele aprender, né? E Vou até o botar próprio é, diagnóstico também, né? Se você for sim, parar né? para pensar, o próprio diagnóstico ele tá total, né? Ele tem total relação com o capitalismo, porque é Uhum, meu, eu tenho isso, né? Eu tenho esse CID. E aí, gente, é claro que não existe uma demonização, tipo, ah, então não serve para nada. Não, ele tem a sua função, inclusive o DSM, né? As pessoas esquecem disso, mas ele surgiu só para poder padronizar uma linguagem médica. E aí, hoje em dia, uhum, ele se tornou uma outra coisa. Mas lá no início, ele era só para padronizar uma linguagem médica. E aí, hoje já mudou muito a situação e a gente tem aí cada vez mais doença. Mas aí vira isso, né? Eu tenho isso. Então, sim, eu vou tomar o remédio, que é, mais uma vez, é válido em vários casos, né? Eu estou falando claro. aqui só de uma situação. Eu vou tomar o remédio e tudo vai melhorar. E aí eu vou estar, o que dizem, né, que é feliz. E aí eu vou viver uma vida sem angústia, talvez sem lidar, né, de uma maneira um pouco mais real com essa Uhum, falta, mas de fato vai ser uma vida ou vai estar só passando, né? Não vai ter um investimento nisso mesmo. uhum. E você cita o DSM, né? E a gente percebe que o último, ele já tem essa noção de espectro, né? Ou seja, ele pega ali o que antes era uma categoria diagnóstica, né? Quer dizer, um diagnóstico específico e abre aquilo para vários outros, né? Ou seja, né? Pode ser que você não seja aquele ali, mas se você parece um pouco com aquilo ali, então já tem aqui o seu diagnóstico, né? Ou É, seja, todo mundo já é mais ou menos transtornado, todo mundo já vai é, achar uma identificação ali para poder se valer, né? sintoma por sintoma, todo mundo tem tudo, né? Eu brinco, se Uhum. eu, se eu for parar para poder ler o DSM, é 15 transtornos no mínimo. Todos No mínimo. nós. Então, isso é muito doido. A gente começou, né, falando de falta, e aí, como é um tema muito geral, a gente foi para vários assuntos diferentes, que é uma coisa que eu gosto muito. Nosso tempo está acabando, mas eu queria agradecer, né, você por topar, né, esse papo, que ele é mais Uhum. informal, mas eu gosto sempre de tirar a psicanálise desse Uhum. lugar, né? Ou dos próprios psicanalistas que ficam falando o mesmo idioma, ou da própria academia, que aí fala um outro idioma, e aí a gente não conversa, né? A gente não fala o português claro, a gente Sim. não fala, tá, né? O que é essa falta? Essa falta é o buraco, né? Não tem o que eu quero, Uhum. que no caso, até mesmo as pessoas mais ricas não têm, né? Que a gente tem essa ideia também que o dinheiro Sim. é a solução de tudo. Ele resolve muita coisa, de fato, né? A gente vive no sistema capitalista, mas não é a solução de todos os problemas, né? Porque se Uhum. tiver ele, a gente arruma outro. Exatamente. Mas muito obrigado aí pelo convite, né? Eu acho que essa conversa ela é importante justamente pelo que você disse, né? A gente fica muito preso ali ao discurso acadêmico, ou então na conversa com os pares que entendem os conceitos, né? E se perde no que é o mundo, né? De fato, né? Essa coisa que a gente está vendo todo dia, né? Essas conversas são importantes. E que a psicanálise está no mundo também, né? Eu Sim. gosto muito da fala de um professor, Paulo Bonfatti, que ele fala assim, cara, tem mais sobre psicologia, psicanálise, psicologia analítica na literatura do que em qualquer livro acadêmico, né? Uhum. Porque as pessoas estão aí contando histórias, que no caso é a literatura, desde, sei lá, o início da humanidade, a gente tem aí registro do que é contar uma história, né? Então a psicanálise está ali, a teoria ela está ali, né? O que o Freud ou os outros teóricos fizeram foi dar uma metodologia a isso, dar uma rigidez, né? Explicar Uhum. mais ou menos como é que funciona, mas está na vida real, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, então. Uhum. Gente, o Lucas, ele é psicanalista, ele atende, né? Então, não sei, Lucas, se você quer divulgar alguma rede social para que as pessoas possam entrar em contato. Eu não tenho muita, eu não divulgo muito assim pela rede social, mas eu tenho meu Instagram, né, é Lucas Vitorino. Eu posto as minhas coisas, né, eventualmente vai aparecer alguma coisa de psicanálise, se em algum momento alguém quiser entrar em contato sobre qualquer motivo, atendimentos, informações, apenas um bate-papo, fica à vontade, que estou sempre disposto a uma boa conversa. E ele é bom de papo, gente. Ele é bom de papo. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Obrigada pela audiência.